aí, pessoal, tudo certinho? Então, vamos dando seguimento à matéria, né? Na aula passada, a gente começou a tratar de princípios e também tratamos acerca de poderes da administração pública. Então, conversei um pouquinho sobre os princípios básicos, depois falamos dos poderes, poder normativo, hierárquico, disciplinar e poder de polícia. E aí, eu quero começar a tratar acerca da organização administrativa. E conhecer a organização administrativa, na verdade, é conhecer as pessoas que fazem parte da administração. A administração não é uma pessoa. A administração é um grupo de pessoas voltadas, todas elas, à prestação das atividades públicas, da função administrativa efetivamente considerada. E aí, para a gente conhecer esse grupo de pessoas, primeiro, eu preciso que você entenda o seguinte. Alguns serviços o Estado presta diretamente. Então, serviços como saúde, segurança pública, educação, são serviços prestados diretamente pelos entes da Federação. União, estados, municípios e Distrito Federal executam diretamente essas atividades. Então, atuam diretamente na prestação do serviço. A gente pode chamar essa prestação ou de prestação direta ou de prestação centralizada do serviço. Então, a prestação direta ou centralizada é aquela feita pelos entes da federação, que nós vamos chamar de entidades da administração direta ou da administração centralizada. Então, essas entidades executam alguns serviços diretamente, de forma direta, de forma centralizada. Mas sabe o que acontece? O Estado tem que ser eficiente. E a melhor forma de se garantir eficiência é se especializando. Pelo menos teoricamente, alguém que é mais especializado na execução de uma atividade vai ser melhor nela do que uma pessoa que tem um monte de coisa para fazer. Então, eu fui no médico, que eu tenho uma dor aqui agora, nessa junta, uma miséria. É de tanto mexer no celular. Aí o médico mandou para o ortopedista me mandou para o médico de mão. Depois deve ter um médico de dedo, polegar direito, né? Um dia vai chegar a acontecer isso. Porque quanto mais especializado o sujeito é, melhor. Se ele só trata de mão e não entender de mão, meu filho, ele não vai entender de nada mais na vida dele, né? Então a ideia da especialização traz eficiência. A mesma coisa aqui. A União, ela presta o serviço postal. Se ela transfere para a empresa de Correios, que só atua nessa atividade, a empresa de Correios, teoricamente, vai ser mais eficiente no serviço postal, porque ela é direcionada para isso, do que a União, que tem uma série de outras coisas para fazer. Por isso, buscando essa eficiência e consequente especialização, o Estado, ele, em alguns momentos, transfere a prestação do serviço dele, Estado, para uma outra pessoa jurídica. É o que nós vamos chamar de descentralização. Então, deixa de ser uma prestação centralizada do serviço e ele transfere para uma outra pessoa, que pode ser ou um particular. A descentralização pode ser feita a particulares, mediante contratos de concessão e permissão, mas também a descentralização pode ser feita a pessoas criadas pelo próprio Estado, que nós vamos chamar de entidades da administração indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista são entidades da administração indireta ou da administração descentralizada. Pessoas criadas de forma especializadas para executar aquela atividade, tá? Só tem um detalhe. Mesmo quando o Estado não transfere a ninguém a prestação do serviço, ele tem que ser eficiente. A União, ela não pode alegar que é ineficiente no serviço de saúde, porque ela tem um monte de coisa para fazer. Por isso, mesmo nas situações em que o serviço é prestado diretamente, os entes da federação devem buscar eficiência e especialização interna. O que eles fazem? Eles criam órgãos internos e distribuem a competência entre esses órgãos. Então, o serviço de saúde é prestado pela União, mas aí, internamente ela cria... era para mudar a cor. Internamente ela cria o Ministério da Saúde, vinculado ao SUS, a postos de saúde e hospitais públicos, ou seja, a União faz uma distribuição interna de competência por meio da criação de órgãos.
ela cria órgãos internos especializados e distribui a competência internamente entre esses órgãos. Essa distribuição interna de competência entre órgãos e agentes de uma mesma pessoa jurídica é o que nós vamos chamar de desconcentração. Então, o que nós temos na desconcentração é uma distribuição interna de competência entre órgãos e agentes de uma mesma pessoa jurídica. A desconcentração, ela não gera transferência para uma outra pessoa, né? Então a gente costuma dizer que desconcentração entre órgãos e descentralização entre entidades diferentes. A desconcentração é interna, entre órgãos de uma mesma pessoa jurídica, sem descentralizar para ninguém a execução da atividade. Com isso entendido, o que eu vou te falar aqui agora é bem simples, mas pode notar, os órgãos públicos não têm personalidade jurídica. Isso. É importante que você entenda que o órgão público não é uma pessoa jurídica, não é titular de direitos e obrigações, não é responsável por seus atos, não tem pessoal, patrimônio, nada disso. O órgão público nada mais é do que parte integrante de uma pessoa jurídica responsável. Então esse órgão, ele não tem personalidade jurídica própria, ele não é uma pessoa jurídica. A ideia é de que esse órgão integra a estrutura de uma pessoa jurídica. Ele é parte integrante de uma pessoa jurídica. É órgão de um organismo. Esse órgão não é uma pessoa jurídica propriamente dita. Em segunda fase, por exemplo, eu te explico. Pessoal, você não pode propor uma ação contra a prefeitura. Você propõe uma ação contra o município. Por quê? Porque o município é a pessoa jurídica e a prefeitura é um órgão integrante da pessoa jurídica município. Então, quando você propõe uma ação contra a prefeitura, a sua ação está equivocada, isso é atécnico. A prefeitura é um órgão. Você, seu filho estudando numa escola pública estadual, deu uma porrada no coleguinha, quebrou um dente do colega, foi expulso, você decidiu propor uma ação, a criança, né? Contra a escola? Não, contra o Estado. É o Estado quem responde por esse ato. A ideia é de que o órgão responsabiliza a pessoa jurídica pelos atos praticados por ele. Quando o ato é praticado pelo órgão, quem responde por esse ato é a pessoa jurídica que esse órgão integra. Então, a ideia é de que o órgão público integra a estrutura de uma pessoa jurídica e os atos praticados por esse órgão são imputados a essa pessoa jurídica, certo? Cuidado. Embora nenhum órgão público tenha personalidade jurídica, alguns possuem capacidade processual, desde que a lei atribua, tá? Então a lei, ela atribui capacidade processual para determinados órgãos. Pessoal, capacidade processual é o poder de figurar no polo de uma ação em nome dele, do órgão, e não da pessoa jurídica. Então, por exemplo, a lei diz que o Ministério Público Estadual pode propor ação civil pública. Se o Ministério Público do Estado da Bahia propuser uma ação civil pública, é o Estado quem está propondo a ação? Não. É o próprio Ministério Público. Então, esse Ministério Público, ele tem capacidade processual. Ele figura na ação em nome dele, da pessoa jurídica. A ideia é de que a pessoa, ou desculpa, dele, do órgão, e não da pessoa jurídica. Porque, embora não tenha personalidade jurídica, a lei atribui capacidade processual a esse órgão. Isso é possível. Bacana? Ótimo. Com isso entendido, vou partir para as entidades da administração indireta, que é o ponto mais relevante para a prova de vocês. Preste atenção que essa parte costuma cair muito em prova, tá? Porque no outro dia eu falei isso para uma aluna, a aluna saiu no meio da aula. Olha, eu vou te falar uma coisa, turma presencial é muito engraçado. Eu tinha uma aluna, Mônica, estou dando aula para a segunda fase. A prova era no domingo, eu marquei a aula na quarta-feira, assim, na semana da prova, só que era dia dos namorados, 12 de junho. Digo, gente, eu não posso deixar de dar aula, era turma presencial, a gente vai ter que finalizar o conteúdo. Aí a aula começou 7 horas da noite, quando deu 8 ela saiu. Eu disse, Mônica, minha filha, são 8, a aula vai até 10. Sabe o que ela me disse? Professor, OAB são 3 no ano, homem, eu só arranjei esse. Hoje é dia dos namorados. Eu disse, você tem razão, né? Claro. Então, cada um tem a sua prioridade. Enfim, ela não passou na OAB nesse ano, não. Depois passou, mas casou. Às vezes, ultimamente, está mais difícil casar do que passar na OAB, a verdade é essa. Mas, enfim, o fato, olha, vocês não têm... No outro dia teve uma senhorinha
Isso tem um tempo, Dona Marilza. Dona Marilza me chegou com uma toalha, só para vocês terem ideia de aluno presencial. Chegou com uma toalha, Dona Marilza, uma senhorinha, uns 70 anos de idade ou mais, toda apertadinha assim, ia para aula todo dia. Aí trouxe uma toalhinha para mim. Aí disse, eu que bordei. Eu disse, Dona Marilza, muito obrigado. Ela disse, espero que sua mulher não se incomode. Eu disse, não, Dona Marilza, que nada. A senhora tem idade para ser minha mãe. Sabe o que ela me disse? Professor, na frente dos meus alunos todos, na horizontal eu tenho 18. Pois é, quando ela me disse que na horizontal ela tinha 18, fiquei roxo, porque eu não tinha o que dizer para os meninos, né? Aí você faz o quê? Primeiro que você não tem o que dizer. Segundo que, visão do inferno, Dona Marilza, no horizontal. Aí você não tem o que falar. Aí você vai dizer, Dona Marilza, embombando no horizontal. Vamos lá, pessoal. E aí muda de assunto, né? É surreal o que vocês fazem com a gente nas turmas presenciais. Mas enfim, voltando para o meu raciocínio, o que eu disse para vocês é que essa parte específica da administração indireta é o ponto mais cobrado da organização administrativa nas provas de primeira e de segunda fase. Então, antes da gente trabalhar sobre cada um dos entes da administração indireta, e eu vou fazer isso, antes eu quero que você anote 4 regras básicas que se aplicam a todas as entidades. Então, daqui a pouquinho vou falar de autarquia, fundação pública, empresa pública. Vou falar separadamente de cada um dos entes. Antes da gente conversar sobre cada um desses entes, você vai anotar 4 regras básicas, que são 4 regras aplicáveis a todos os entes da administração indireta. Então, todos eles seguem 4 regras básicas. Primeira, põe aí para mim, personalidade jurídica. A primeira regra básica é que os entes da administração indireta têm personalidade jurídica própria. Então, eles são pessoas jurídicas, titulares de direitos e obrigações. É exatamente o oposto do que a gente aprendeu em relação aos órgãos, né? As entidades da administração indireta, elas têm personalidade jurídica própria. Elas são pessoas jurídicas que não se confundem com os entes da administração direta, responsáveis pela sua criação. Então, o que a gente tem aqui é uma nova pessoa jurídica que tem patrimônio próprio, receita, autonomia administrativa, responsabilidade por seus atos. Imagine que o teu filho, aquele que já sido expulso, ele é estudioso, passou no vestibular, ingressou numa universidade federal. A Universidade Federal é uma entidade autárquica. E aí, atuando na autarquia, deu um murro em outro colega, arrancou os dentes, ele gosta desses murros. Enfim, foi expulso. Resolveu propor uma ação. Contra a União? Não. Contra a própria universidade. Porque a autarquia, ela tem personalidade jurídica própria. Então, os atos praticados pela entidade autárquica responsabilizam essa entidade autárquica. Essa autarquia, ela passa a ter responsabilidade pelos seus próprios atos. A ideia é que quando eu trato das autarquias, elas são novas pessoas jurídicas que não se confundem com nenhum dos entes da administração direta responsáveis pela sua criação. O que a gente tem aqui é uma nova pessoa jurídica. A entidade da administração indireta, ela tem personalidade jurídica própria. Ela não se confunde com o ente que criou ela, tá? Então é uma nova pessoa jurídica que vai responder pelos seus atos. Lá na segunda fase, quando diz empresa pública tal, a ação é proposta contra ela, contra a própria empresa pública e não contra a União, não contra o Estado. Bacana? Além da personalidade jurídica, essas entidades da administração indireta, elas são criadas e extintas por meio de lei específica. A criação e a extinção dessas entidades, claro, princípio da simetria, né? Se é criada por lei, só pode ser extinta por lei. Então, a criação e a extinção dos entes da administração indireta dependem de lei específica. Depende de lei específica a criação delas. Nem todas são criadas por lei. Cuidado com isso. Decoreba da Constituição. O artigo 37, inciso 19 da Constituição diz o seguinte: a lei específica cria as autarquias e a lei específica autoriza a criação das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Então, as autarquias são criadas por lei. Os outros entes da administração indireta são autorizados por lei. A ideia é de que a lei específica cria a autarquia e a lei específica autoriza a criação da fundação pública, da empresa pública e da sociedade de economia mista.
A lei específica, ela cria a entidade autárquica e em relação aos outros entes, ela somente autoriza a criação. Se a prova lhe disser, depende de lei a criação de qualquer entidade da administração indireta, é verdade. A criação depende de lei. Às vezes a lei cria, às vezes a lei autoriza a criação, mas depende de lei sim, tá? E qual é a diferença? A diferença é o registro. Isso já foi cobrado em prova de primeira fase. Alguns exames atrás, não foi pouco tempo não, tipo um 18º exame, 17º, cobraram exatamente isso. No caso das autarquias, é ditada a lei, a entidade está criada, não precisa de registro. Nos outros casos, a lei autoriza a criação e a criação se dá efetivamente com o registro dos atos constitutivos no cartório. Então, enquanto que naquelas hipóteses das entidades autárquicas em que a lei cria, publicada a lei, a entidade está criada. Nas outras hipóteses em que a lei autoriza a criação se dá efetivamente com o registro, dos atos constitutivos, né? Então é o registro que cria essas outras entidades. Bacana? A ideia é de que a autarquia não depende de registro, já fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista dependem de registro porque a lei somente autoriza a criação dessas entidades. O terceiro ponto, a gente já viu, tem personalidade jurídica própria, dependem de lei para serem criadas e extintas, né? A lei autoriza a criação ou cria, autoriza a extinção ou extingue. E, terceiro ponto importante, essas entidades têm finalidade pública, não lucrativa, regulamentadas na própria lei específica, ou seja, a lei específica da entidade, aquela que cria ou que autoriza a criação, ela já define qual é a finalidade da pessoa jurídica que está sendo criada. Então, não é criei uma autarquia, ponto. Não, criei uma autarquia para executar a atividade tal, tal, tal e tal. A ideia é de que essa lei, ao criar ou autorizar a criação da entidade, a lei específica, ao prever a criação dessa entidade, já regulamenta qual é a finalidade de criação dessa entidade. Afinal, não se pode criar uma entidade sem finalidade específica. Se a intenção é especializar, eu já preciso criar a entidade de forma especializada, definindo quais são as atividades que serão executadas por ela. Ela é uma entidade que vai ser especializada, que vai ter finalidade específica. Essa é a função, né? Garantir especialização. Então eu preciso dar a ela já a finalidade específica para garantir essa especialização. Então o raciocínio é que essas entidades, elas terão finalidade pública não lucrativa, regulamentada na própria lei específica. A lei específica da entidade, que cria ou que autoriza a criação, já estabelece qual é a finalidade dessa pessoa jurídica que está sendo criada. E aí, pessoal, essa entidade, então, se submete a um controle que vai ser exercido pelo ente da administração direta. Esse é o quarto ponto. Tem personalidade jurídica própria, depende de lei específica, finalidade pública regulamentada na própria lei específica, nunca finalidade lucrativa. Depois a gente vai falar sobre isso, principalmente quando tratar de empresas estatais, que às vezes podem obter lucro na execução da atividade, mas não tem finalidade de lucro. E o quarto ponto importante é o controle. É exatamente isso. Os entes da administração direta controlam as entidades da administração indireta. A entidade descentralizada, ela vai ser controlada pelo ente da administração direta, que foi responsável pela sua criação. Eu crio essa entidade, mas eu fico responsável por cuidar e controlar das atividades dela. Inclusive, a gente chama esse controle de controle finalístico. Porque a atividade primordial desse controle é que essa entidade da administração indireta, ela precisa seguir uma finalidade regulamentada em lei. E aí, a entidade da administração direta, responsável pela criação dela, vai ter que definir, né, qual é a finalidade dela e vai ter que controlar se essa entidade cumpre a finalidade para a qual ela foi criada. Então a gente chama de controle finalístico, a gente pode chamar tutela administrativa, vinculação ou supervisão ministerial. Tudo a mesma coisa. Controle finalístico, tutela administrativa, vinculação, supervisão ministerial, são todas expressões sinônimas, tá? Então você pode chamar de tutela, de vinculação, de supervisão, é tudo a mesma coisa.
O que você não pode dizer é que esse controle se configura hierarquia ou subordinação. Então a ideia é de que esse controle não é hierárquico. É importante que você faça essa diferenciação, né? A gente conversou na aula passada que a hierarquia, ela só se manifesta entre órgãos e agentes de uma mesma pessoa jurídica. Então, na desconcentração, eu posso falar de manifestação do poder hierárquico, porque a desconcentração é interna. É uma distribuição interna entre órgãos de uma mesma pessoa jurídica. Então, quando eu trato de desconcentração, eu penso em hierarquia. Mas, quando eu falo de descentralização, pessoas jurídicas diferentes, não há hierarquia. Existe controle, né? Tutela, vinculação, supervisão, controle finalístico, hierarquia não. Cuidado que eles fazem umas questões bonitas, né? E no meio da frase lá, colocam hierarquia, subordinação entre entidades da administração direta e indireta, e essa hierarquia ou subordinação não existe. Então, há controle, mas esse controle não é hierárquico. Não há subordinação hierárquica entre as entidades da administração direta e indireta. Bacana? Perfeito. Ó, só para ver se vocês entenderam, sem caneta, larga tudo, ó para mim. Imagine que você foi ao INSS requerer um benefício. O dirigente do INSS, ou o analista do INSS, negou o benefício que você requereu. Então você requereu o benefício, ele foi negado pelo analista do INSS. Da decisão do analista do INSS, você recorreu ao dirigente do próprio INSS. Te pergunto, esse recurso é hierárquico? Claro, né? Eu estou recorrendo de uma decisão do analista do INSS para o dirigente do próprio INSS. Então, dentro da pessoa jurídica, da entidade autárquica INSS, eu estou interpondo um recurso escalonado, mas dentro da estrutura da mesma pessoa jurídica. É um recurso hierárquico, porque ele é interno, ele está acontecendo dentro da estrutura dessa pessoa jurídica. Esse recurso, ele decorre da hierarquia que existe internamente entre órgãos e agentes dessa entidade autárquica. Daí, da decisão do dirigente do INSS, desde que haja previsão legal, eu posso recorrer para a União. Então, se houver previsão em lei, somente se houver previsão em lei, dessa decisão do dirigente do INSS, eu posso recorrer para a União. Aí eu te pergunto, esse recurso do dirigente do INSS para a União, ele é hierárquico? Claro que não, né? Porque aí são pessoas jurídicas diferentes. A lei chama de recurso hierárquico. E é aí que a gente vai ter que tomar cuidado. Por quê? No primeiro caso, em que o recurso realmente é hierárquico, porque eu estou dentro de uma mesma pessoa jurídica, nós vamos chamá-lo de recurso hierárquico próprio. E no segundo caso, em que o recurso não é hierárquico efetivamente considerado, eu vou chamar de recurso hierárquico impróprio. Então, o recurso hierárquico impróprio é o recurso impropriamente designado como hierárquico. Então, nesse caso, o recurso não é propriamente um recurso hierárquico. O que existe aqui é uma impropriedade. Esse recurso não é hierárquico. É um recurso administrativo que decorre da tutela, da vinculação, da supervisão ministerial. Não existe hierarquia entre pessoas jurídicas. Por isso, a gente chama de recurso hierárquico impróprio. Impropriamente designado como recurso hierárquico. Bacana? Então, 4 regras básicas, só recapitulando. Os entes da administração indireta têm personalidade jurídica própria, dependem de lei específica para criação e extinção, têm finalidade pública regulamentada na própria lei específica que determinou a sua criação e se submete a um controle não hierárquico que é exercido pela entidade da administração direta, ok? E aí, como eu combinei com vocês, depois que vocês aprendem as 4 regras gerais, eu quero falar um pouquinho sobre cada uma das entidades da administração indireta. A primeira delas, as autarquias. Põe aí para mim. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público que atuam exercendo atividade típica de Estado. Essas são 2 frases clássicas para quem está estudando para a prova de concurso, OAB e tudo mais, né? A autarquia, ela atua exercendo atividade típica de Estado
Ou seja, ela presta serviço público, ela exerce poder de polícia, ela exerce atividade típica do poder público mesmo, atividade típica estatal. E por isso, ela tem personalidade jurídica de direito público. Ou seja, o que eu estou lhe dizendo é que essa entidade autárquica, ela tem regime de fazenda pública, ela se submete a todas as restrições do Estado e, ao mesmo tempo, ela goza de todas as prerrogativas de Estado. Então, quando eu trato dessas entidades da administração indireta, eu estou tratando de entidade que goza de todas as prerrogativas públicas e, ao mesmo tempo, se submetem a todas as restrições aplicáveis ao Estado. É o regime de fazenda pública. Aquele regime jurídico-administrativo que a gente conversou na aula passada se aplica às autarquias. Ou seja, tudo que a gente aprende para as entidades da administração direta vale para as entidades autárquicas. Absolutamente tudo, tá? Por exemplo, essas entidades autárquicas, elas têm regime de pessoal estatutário. Elas gozam dos privilégios processuais da fazenda pública. Quais são os privilégios processuais? Prazo em dobro para manifestação, remessa necessária das decisões proferidas contra elas, né? Então, a decisão contra uma autarquia se submete ao duplo grau de jurisdição obrigatório. A autarquia tem prazo em dobro para as manifestações. Por exemplo, as autarquias, os bens das autarquias são bens públicos, consequentemente, não podem ser penhorados, né? E aí, os débitos judiciais contra as autarquias são cobrados por meio de precatório, ordem cronológica de pagamento de precatório. Claro, se você estiver cobrando do INSS, por exemplo, né, uma entidade autárquica, você vai entrar na fila de precatório do INSS, né? Que não se confunde com a fila de precatório da União. Então, a entidade autárquica, ela tem a fila de precatório dela, mas isso é fácil, porque a gente sabe que ela tem personalidade jurídica própria. Mas o que eu estou lhe mostrando é que essa entidade, ela segue a regra de precatório, ela tem os privilégios processuais, ela tem a imunidade tributária da fazenda pública. O que você aprende em tributário? Que imunidade recíproca, né? União, estados, municípios e Distrito Federal não podem cobrar impostos uns dos outros. O artigo 150, parágrafo 2º, estende a imunidade recíproca às autarquias. Então, União, estados, municípios e Distrito Federal não cobram impostos uns dos outros e nem das suas autarquias. Então, essas entidades autárquicas, elas gozam de imunidade tributária também, né? A imunidade da fazenda pública, a imunidade recíproca se estende para elas. Como eu te falei, o regime de pessoal é estatutário, elas gozam dos privilégios processuais da fazenda pública, os bens são bens públicos e, consequentemente, impenhoráveis, imprescritíveis e tudo mais. Os débitos judiciais são pagos por meio da ordem cronológica de pagamento de precatórios. A prescrição é quinquenal, né? Prescrição contra a fazenda pública, decreto 20.910. A responsabilidade civil é objetiva. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Tema, inclusive, que vai ser alvo de análise na próxima aula, né? E aí a gente vai ver que essa responsabilidade do Estado, que é objetiva, também se estende às autarquias. Na verdade, todas as pessoas jurídicas de direito público seguem essa responsabilidade civil objetiva do Estado, das pessoas de direito público em geral. Também, os contratos são contratos administrativos e dependem de licitação. Os atos são atos administrativos, tem atributos, elementos de atos administrativos. O controle, estou falando do controle social, né? As decisões são passíveis de mandado de segurança, ações populares, enfim. Você não precisa anotar isso tudo. Basta você colocar para mim aqui, ó, etc. O que eu quero que você entenda é que a autarquia tem regime de fazenda pública. Tudo que nós vamos aprender ao longo das 9 aulas para as entidades da administração direta vale para as autarquias. Elas não têm capacidade política. Então, a entidade autárquica não é uma pessoa política, não edita leis, ela não tem capacidade política. Mas, no que tange a função administrativa, ela segue o mesmo regime aplicável ao Estado.
Isso é que é importante. É entender que na hora da prova, qualquer questionamento acerca das autarquias, você vai usar o mesmo regime aplicável à fazenda pública. As autarquias têm personalidade jurídica pública, né? E tem regime de fazenda pública. Esse é o raciocínio. Combinado? Pessoal, me dá um minuto que eu vou ter que conversar um pouquinho com vocês acerca de algumas autarquias específicas antes de seguir adiante. Sai daí não.